Boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui com a produtora rural Lidinha Meireles nesse nosso podcast. Lembrando que o podcast de hoje, que está rodando, é um podcast gravado, né? E nós tivemos que adotar esse estilo devido a um compromisso, né, que a equipe do Gazeta dos Vales tem nesta terça-feira em outra cidade. O nosso quarto podcast recebe a produtora rural, empresária, uma mulher forte, guerreira, atuante aqui em Capelinha, presidente do Instituto Mineiro do Café da Chapada, do Instituto do Café da Chapada de Minas e também pré-candidata a deputada estadual, a nossa querida Lidinha Meireles. Lidinha, boa noite, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Hélio. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês. Quero dar boa noite também para o pessoal que está nos assistindo, né? Para a sua equipe, agradecer esse momento aqui com vocês. Lidinha, eu gostaria já de começar, né, conversando um pouco com você. Você não é de Capelinha, né? Você é do sul de Minas? Isso. Eu sou nascida em Cruzília, no sul de Minas. Eu me criei em São Gonçalo, Sapucaí, onde eu tenho propriedade rural, né? Que era dos meus pais. E hoje sou eu que estou cuidando, que eu perdi minha mãe. E moro em Capelinha há 35 anos. Eu me casei em 87, com o Serginho, que já morava aqui há uns 5 anos também, que ele também é do sul de Minas. E nós viemos naquela época, né, que o pessoal de Machado veio, fugindo de geada lá do sul de Minas mesmo, porque meu sogro era produtor rural lá, era cafeicultor, e ele sofreu uma geada muito grande. Então nós viemos com a turma de Machado para investir. Na época, você lembra quantas pessoas eram? O pessoal de Machado? Eu acredito que umas 10 ou 12 pessoas vieram já com o intuito de plantar café, né? Pessoas que já eram cafeicultores lá no sul e trouxeram para cá essa cultura. Mas como que as pessoas de Machado descobriram essa região? Você lembra mais ou menos como é que foi? Lembro muito bem. Como eu te disse, nessa época eu ainda não namorava o Serginho, mas a gente conhece bastante o seu Valdo Palmeira, né, lá de Machado, que ele era um desbravador. E ele viajava muito, ele já tinha sofrido uma geada no Paraná, aí veio para o sul de Minas, sofreu geada lá, e ele começou a procurar terras em outros lugares. E foi quando ele chegou aqui na região do Resplendor, que ele percebeu um solo cheio de, que a gente fala samambaia, né? E samambaia é um solo bem propício para plantio de café. Ele viu essa semelhança. E na época também tinha um incentivo grande do Banco do Brasil, né, para poder ofertar esse plantio aqui. Nessa época eu era menina, mas o meu pai, ele fazia parte do governo de Minas, ele era o presidente da CAMIG, né, que é a Companhia Agrícola de Minas Gerais, e através do governo de Minas, do então Aureliano Chaves, o governador, ele conseguiu também trazer para cá vários tratores para poder abrir essas áreas, não só da cafeicultura, como de eucalipto também. Então, a minha história com Capelinha é bem antes do meu casamento, né, que eu casei e vim para cá, mas eu já tinha um vínculo grande com Capelinha por isso, porque meu pai já tinha vindo para cá fazer um trabalho aqui através do governo de Minas. Aí casou, veio morar em Capelinha, um pouco diferente da região do sul de Minas, tanto em economia, em desenvolvimento, em outras coisas, né? Sim, com esse negócio do meu pai trabalhar no governo de Minas, eu mudei de São Gonçalo do Sapucaí para Belo Horizonte com 12 anos de idade. Então eu passei minha adolescência em Belo Horizonte estudando. E é uma região bem diferente mesmo. Quando eu me casei, eu tinha 22 anos, eu fui para morar no Resplendor. Morei 11 anos na fazenda lá no Resplendor, que é a fazenda da família, né? Que era da sua família? Era da família do Serginho. Minha família nunca teve terra aqui. Uhum. E era do meu sogro, atualmente é da minha cunhada, que até vocês conhecem,
o laticínio Santa Maria, Sim, tem sim, o sim, iogurte, sim, o leite e tal. E a gente morou lá durante 11 anos, foi quando a gente também começou a fazer a agroindústria, né? A gente preocupava muito em dar continuidade aos produtos que a gente fazia. No caso, o café, nós começamos a industrializar também. O leite, a gente começou a ensacar e produzir queijo, iogurte. Na época, a gente teve uma casa de carnes também, que o gado que a gente criava lá, a gente também trazia direto para o consumidor aqui na cidade. Então era o café, um laticínio, né, para produzir iogurte, o queijo e tal, e também a questão do açougue. Isso foram por quanto tempo? Isso aí, Hélio, é o que eu falo assim, que é o que enche meus olhos. Eu acho que tem que ter essa continuidade, essa agroindústria. Eu acho que todo mundo tem condição de produzir e já trazer para o consumidor. A nossa casa de carnes, nós tivemos ela por acho que 6 anos. O laticínio, na divisão também, quando meu sogro faleceu e houve a divisão entre os irmãos, né? Aí esse laticínio hoje pertence à minha cunhada, mas ainda produz os mesmos produtos, tal, vende aqui na região. E o café também, né? Que hoje, esse ano, nós estamos completando 30 anos. Então, Entendi. é um marco Entendi. significante. Agora, a agroindústria, que quer dizer, como se diz, já torrar o café, já moer o café, já entregar ele empacotado, que hoje, na verdade, é o café Aranás. Quando que isso começou? Foi em 91. Tem 30 anos. Agora, né, nós estamos completando, né, no caso, 22, mas em 1992 que, de fato, a empresa começou. Então, em 91, a gente começou a mexer com ela, e porque eu penso que não só o café. Aqui em Capelinha hoje tem uma senhora que ela produz flores, né? Então os casamentos todos já entrega direto para os decoradores. Eu penso que pessoas que produzem fruta, elas podem já fazer os doces, a polpa. Inclusive o Senar eu falo que é uma escola rural gratuita, que vai dentro da sua casa. Eu sou muito defensora do Senar por isso, porque eu acho que todo produtor rural, ele deve lançar a mão dessa escola. É através do sindicato rural da cidade que a gente consegue trazer os cursos profissionalizantes para cá. Isso agrega muito valor, sabe? Todo mundo que produzir alguma coisa, o frango que produz lá, a pessoa lá, matando e cuidando, e limpando e congelando, consegue vender mais, né, com um valor agregado melhor. Então, a minha preocupação como produtora rural é isso, é você agregar valor ao seu produto. Então, 30 anos aí do café, aí produzindo, torrando, moendo e trazendo, né, um café de qualidade na mesa aí. De quantas cidades hoje? Olha, a gente faz o Nordeste e o Norte de Minas todo. A nossa área de abrangência não é muito grande, não. Eu acredito que hoje é em torno de umas 60 cidades. 600? 60. 60 cidades. É mais Nordeste e Norte de Minas. Nós não preocupamos em ampliar muito a nossa área. Sim, sim. A gente sempre quis fazer um produto de qualidade, fazer o dever de casa bem feito. Então, aqui na região, a gente vende bem, as pessoas conhecem o nosso produto. E a ideia é essa, é fazer bem feito, mas perto da gente. Nesses 30 anos aqui da cidade, teve algum momento que você, por exemplo, chegou a pensar, gente, eu poderia voltar para a minha terra, para o sul de Minas? Porque, como eu falei, é uma cultura totalmente diferente. O desenvolvimento, eu sempre digo que o sul de Minas é muito mais desenvolvido que aqui. Você, mas vocês não chegou, gente, ó, tá bom da gente colocar alguém para administrar aqui e voltar para o sul de Minas e tal, seguir a vida lá. Então, Hélio, quando eu me casei, o Serginho falava que com 10 anos de casado que nós voltaríamos para o sul, né? É aquela coisa de querer estar perto da família.
E só que as coisas foram caminhando muito rápido, né? Aí, que eu te falei, veio o laticínio, veio a casa de carnes. E o comércio, você sabe que você precisa estar mais próximo dele, né? Não dá para você ficar muito longe. Mas eu tenho uma alma aqui, eu falo que eu tenho um sentimento muito carinhoso pelo Vale de Jequitinhonha. Eu me sinto muito bem aqui. Eu gosto das comidas daqui, eu gosto da maneira que as pessoas vivem aqui, eu gosto do valor que as pessoas dão pela cultura, pela tudo. Eu me sinto muito bem, eu gosto do clima daqui. Só tem uma coisa que eu acho que Capelinha peca um pouco, que também não é por culpa dela, que é a distância, né, dos grandes centros. Eu costumo dizer, quando as pessoas falam Capelinha é perto de onde? Porque Capelinha não é perto de nada. Porque Capelinha está a 280 km de Diamantina, está a 500 e tanto de Belo Horizonte, está a 300 de Montes Claros. Então, se você for parar para pensar, Capelinha ela é distante, né? A gente teve um período ruim aí de acesso das estradas, que agora já melhorou bastante. Mas eu acho só isso. Mas, em compensação, eu acho que essa distância é o que fez com que as pessoas fossem aqui tão guerreiras, trouxessem tudo para cá. Hoje, Capelinha não falta mais nada, assim, entre aspas, se você for procurar, ainda nos falta uma faculdade federal, que é o que a gente já lutou aí atrás, né, Hélio? Você mesmo, sim. a Leninha mesmo, é uma que arregaçou a manga na época, a gente ainda não teve esse privilégio, mas a luta também não parou, né? Então, mas Capelinha, tudo que você procurar hoje, você encontra. E eu acho que foi justamente por essa distância dela com os outros centros, é com que fez que isso tudo acontecesse aqui. Todo dia abre um comércio novo aqui, de uma coisa diferente. Essa parte médica aqui hoje, os exames que a gente consegue fazer em Capelinha, né? Os especialistas que tem aqui. Então, isso tudo brilha meus olhos. Só que a gente vai chegando na maturidade e pensa, né? Será que está na hora de voltar para casa? Hoje a gente divide o nosso horário, o nosso tempo entre Capelinha e São Gonçalo, porque hoje nós já temos também o nosso negócio lá, que foi o negócio, né, do meu sogro, do meu pai, que hoje pertence a nós, né? Então as terras deles lá, a fazenda que era deles, hoje está nas nossas mãos. Então a gente tem esse mesmo cuidado que tem aqui. A gente também produz lá. Então a gente divide esse tempo nosso. Mas vai chegar num certo momento da vida que os filhos já estão chegando, eu já tenho uma filha que está trabalhando com a gente, e ela vai se casar agora, e eu estou desejando de coração que o genro também abrace a nossa causa, para a gente poder ficar um pouquinho mais para lá. Mas eu confesso para você que eu tenho muito orgulho de ser capelinhense. Eu já recebi meu título de cidadania honorária, então eu já me sinto capelinhense de fato. Eu tenho muito orgulho disso, tenho muito carinho, tenho muita amizade aqui. Então, essa pergunta sua eu ainda não vou conseguir responder, não. Olha, nós estamos aqui conversando com a produtora rural, empresária, presidente do Instituto do Café da Chapada de Minas e pré-candidata a deputada estadual Leidinha Meireles. Eu quero aqui agradecer as pessoas que estão nos acompanhando e também os nossos patrocinadores. Quero agradecer a Locavip Veículos. Olha, hoje a Locavip tem mais de 40 veículos aí para atender, né, a demanda, né, de locação. E não é apenas veículos leves, a Locavip também conta com caminhão-pipa, com outros veículos aí que pode atender você numa obra, uma necessidade especial aí. Também agradecer a dedetizadora União, que realiza, né, aí serviço aí de limpeza de caixa d'água, dedetização comercial, industrial e também residencial, desratização, né? Então, assim, você que quer prevenir aí contra insetos, contra aí, esses bichos aí que acabam, né, como se diz, além de trazer medo, trazer também perigo, né, incomodar a gente, procure aí a dedetizadora União. E também no oferecimento do nosso patrocinador master, com toda a licença, o café Angelândia, um delicioso café que a nossa querida Lidinha está provando, né, aqui, muito bacana aqui. Lidinha, continuando, né, a nossa conversa,
Eu percebo, desde quando eu cheguei aqui em Capelinha, o seu envolvimento muito, que você inclusive falou, com cultura, com arte. Outro dia a gente estava conversando, você estava mostrando, né, alguns artesanatos, alguns locais que você visitou no artesanato. Eu sei que você também gosta muito da gastronomia e por isso tem o Jeque Sabor, que você sempre foi envolvida. Também o teatro, né? Eu sei que você sempre patrocinou e apoiou. É uma coisa que encanta você, né? Aqui nessa nossa região. Muito. É isso que eu te falei. Me encanta essa regionalidade aqui. Ela é muito característica do Vale de Jequitinhonha. Igual você falou, o artesanato daqui. Esses dias eu estive lá, inclusive fazendo uma oficina. Eu passei o dia todo fazendo uma oficina lá com as artesãs. E não tem como não encantar a história, como é que é tirado aquele barro, como elas fazem os moldes, como elas fazem o oleio, né, e a queima, até ficar a peça pronta. E é tudo tão natural, é tudo tão da terra ali, é tudo extraído ali mesmo. E é tudo da cabeça delas, as peças, elas fazem com a imaginação delas, nada é copiado. E sabe, eu sou encantada. A gastronomia também, gente, esse feijão andu, né, que a gente come aqui, inclusive lá Lá na região do sul não é muito conhecido, né? Não tem. A gente faz essa farofa, né? Ontem mesmo eu estava dando uma volta no meu quintal, que eu moro num sítio, e cheio já de andu, bem granadinho, e aquilo ali enche a boca da gente de água, né? E as pessoas lá não conhecem isso. Essa farinha que tem aqui também, todas as vezes que eu vou para o sul eu tenho que levar. Essa carne de sol que a gente come aqui, lá também não tem. Muito saborosa, né? Muito saborosa. Nossa, é muito gostoso. Eu acho que Capelinha, nessa época também do ano, né, do Jeque Sabor, esse clima frio, eu acho que tudo combina, né? Tem os artistas também que cantam, né, na época do cada dia num bar diferente. E é tanto talento, sabe? É tanta gente boa, tanta gente talentosa. Inclusive, a última festa do Capelinhense Ausente que teve, eu fiz o meu stand lá, foi homenageando os escritores de Capelinha. E eu fiquei encantada de ver, inclusive você é um escritor, né? Quantos escritores tem aqui em Capelinha, tem na região de Capelinha, com livros publicados. E assim, a Marlene mesmo, ela escreveu agora pra gente o livro Pioneiros do Café, né? Foi uma parceria dela com o Instituto do Café da Chapada e com os proprietários de fazenda, que cada um apadrinhou uma escola. Cada fazenda doou 40 exemplares para as escolas, justamente para os meninos daqui conhecerem essa história do café desde o começo, sabe? Então, é muita coisa, é muita gente talentosa, é muita gente culta, e nós temos que valorizar isso, sabe? O Vale de Jequitinhonha é riquíssimo. Eu fico muito triste quando às vezes as pessoas falam, o Vale de Jequitinhonha, o Vale da Miséria. Eu falo, não concordo. Não existe miséria lá, não existe miséria de pessoas, não existe miséria de cultura, não existe miséria de vontade, de garra, sabe? O teatro mesmo, gente, é maravilhoso ver aquelas meninas, aqueles meninos, sabe? Encenando com tanta vontade e contando, às vezes, muitas vezes, histórias reais daqui. Então, eu sou realmente fascinada pela cultura daqui e sempre me senti muito honrada em poder patrocinar esses eventos. Tem também, né, o Nicodemos também, que é um maratonista nosso, esporte. Exatamente. Também. Grande maratonista. Grande maratonista, já ganhou muitas medalhas. Eu senti muito que agora, na época da pandemia, ele teve que parar, né, inclusive deu uma parada na carreira dele. Mas aqui em Capelinha, nesse quesito aí, tem muito talento e a gente tem que valorizar mesmo. É muito interessante, é muito bacana isso, esse amor que eu vejo você sempre ter aí pela cultura aí do nosso vale. Mas mudando também um pouquinho de assunto, vamos falar aí, você formada em marketing, né? Inclusive nós chegamos a estudar um pouquinho juntos aí
no curso de marketing e tal. E além da questão da sua formação em marketing, você também tem um envolvimento aí com a SEAC, com a associação, né, que é a Associação Capeliense do Comércio, né, que cuida do comércio, da indústria e tal. E eu gostaria que você falasse um pouquinho aí desse envolvimento, desse trabalho realizado. Então, Hélio, quando eu me casei e fui para o Resplendor, eu não tinha terminado meus estudos. E eu fiquei assim, aquilo ali me incomodava. E a Leninha é uma que ela sempre me incentivou muito, falou assim, Lidinha, mas como que você parou seus estudos e tal? E eu falei, não, eu preciso terminar. E na época eu sempre fui muito ruim de marketing, eu nunca fui boa no ramo. E eu falei, gente, acho que eu preciso estudar um pouquinho para despertar, né, o gosto, para eu aprender um pouco mais. E foi quando a gente fez o curso junto lá, né? Mas mesmo assim eu não me senti satisfeita, não era aquilo. E aí eu resolvi fazer uma pós-graduação em assessoria executiva, que foi onde eu realmente me encontrei. Eu realmente me senti realizada com os meus estudos. Foi quando eu aprendi que eu me desenvolvi um pouco mais. Então, a partir disso aí, que a gente começa uma nova época. Eu fiquei mais solta, resolvi atuar mais, apesar da parte social, eu sempre vim fazendo, né? Quando eu morava lá no Resplendor, a gente montou uma creche lá, foi até a prefeitura que montou, na época eu fui a presidente da creche lá. E a SEMEC, que é a Câmara da Mulher Empreendedora de Capelinha, me convidou para fazer parte da diretoria, e eu aceitei, e o intuito é justamente esse, é fomentar o empreendedorismo feminino aqui na cidade. É um grupo muito bacana. Eu, infelizmente, agora, com essa situação minha de pré-candidata, eu precisei me afastar, né? Então, eu me afastei, eu fui diretora por 3 vezes, quando inaugurou a PAI aqui, nos anos 80 também, anos 90, se não me engano. Fui 3 vezes diretora lá, também precisei me afastar agora. Eu estava como conselheira do Patrimônio Cultural, também saí. E também me afastei da presidência do Instituto Café da Chapada de Minas para me dedicar agora a essa pré-candidatura, sabe? Mas tudo que eu posso me envolver, que as pessoas acham que eu posso servir, que eu posso colaborar de alguma forma, eu gosto de estar envolvida. O Instituto Mineiro, do Instituto Café da Chapada de Minas, quando que ele foi criado? Explica aí pra gente. Hélio, esse trabalho, nós começamos ele, na verdade, já tem uns 9 anos. O SEBRAE nos procurou, eles queriam criar um grupo para fomentarmos aqui a nossa cafeicultura, para que a gente criasse a nossa identidade regional, sabe? A nossa denominação de origem, como já acontece lá no Cerrado Mineiro, nas Matas de Minas, no sul de Minas, entendeu? Na Mantiqueira. E aí nós reunimos um grupo de cafeicultores, criamos esse instituto e já vem 4 anos que eu estou na direção dele. E tem desenvolvido muito. A ideia maior é divulgar e desenvolver a qualidade do café. Os nossos cafés, para você ter ideia, eles já foram premiados no mundo inteiro. Inclusive, há 3 dias atrás, a minha cunhada ganhou o prêmio Illy de qualidade, que a Illy é uma empresa italiana. E ela está indo disputar um mundial em Nova York. Então, quer dizer, o café da Chapada está indo disputar em Nova York. O ano passado a gente conseguiu montar um container, nós conseguimos mandar esse café para a Austrália. Então o Instituto, o trabalho dele é justamente valorizar o produtor, o pequeno produtor, o médio. Lá a gente não tem essa preocupação, se você é pequeno, se ele é médio, se ele é grande, não. Você é cafeicultor? Sou. Você quer melhorar a qualidade do seu café? Quero. Você quer vender melhor o seu café? Quero. Então, a gente faz esses treinamentos, a gente tem hoje o laboratório de prova e análise dos cafés, que você já sai de lá com o seu café sabendo exatamente que tipo de café que você tem, para você poder vender seu café pelo preço justo.
Então, isso aí, o Instituto ele só faz esse elo, sabe? É um instituto sem fins lucrativos. Todas as ações do Instituto, o SEBRAE normalmente colabora com a gente com 70% do custo. E os outros 30% é contrapartida nossa, que a gente tem que buscar parceiros. O Cicobi é um grande parceiro. As grandes fazendas são parceiras. A Fazenda Primavera, Sequoia, Fazenda Resplendor. As grandes empresas também, Super Safra, Três Vales, sabe? Eu nem posso citar muito nome, porque muita gente já nos ajudou. Mas está sendo um trabalho muito bacana, está desenvolvendo muito, e os pequenos estão ganhando muito com isso. Inclusive, nós conseguimos também a TIG, que é a Assistência Técnica e Gerencial do Senar, que hoje já está assistindo mais de 90 produtores aqui na região, pequenos produtores, a custo zero, e esses produtores já ganharam prêmios o ano passado na Semana Internacional do Café. Então, isso aí é uma coisa que não tem preço, sabe? A gente fica muito feliz de estar conseguindo promover o nosso café nesse ponto. Tá certo. Bom, antes da gente dar continuidade, agora a gente vai partir mesmo para falar um pouquinho da pré-candidatura da Lidinha como deputada estadual. Eu quero lembrar vocês, que está nos acompanhando, que o nosso próximo podcast será no dia 17 de maio, será ao vivo, se Deus quiser, e nós vamos receber no podcast do dia 17 de maio o Dr. Edson e a Mônica, que vão estar aqui conversando com a gente. Eu quero conhecer um pouquinho das histórias, do que o Dr. Edson passou, como que ele veio para cá. Eu acho que tem muita história bacana aí para poder contar. Então, no próximo dia 17 de maio, o nosso podcast será com o Dr. Edson e a Mônica, que é assistente social, está envolvida aí com a CEPAC e também é uma pessoa aí bem conhecida aí, na sociedade capeliense, tá certo? É isso. Olha, vamos falar um pouquinho de política. Sua família é política? Porque eu nunca entendi, porque foi de repente Lidinha candidata a deputada, pré-candidata a deputada estadual? Então, Hélio, eu acho que essa surpresa que você teve, todo mundo teve, como eu te falei, meu pai, ele é um político nato, ele tem uma vida política aí há mais de 50 anos, ele teve uma carreira política muito bacana, ele é muito respeitado no setor também da agricultura. Ele foi, quando eu falei, presidente da Companhia Agrícola de Minas Gerais, ele foi diretor do Instituto Brasileiro do Café, por 30 anos ele foi diretor da Federação da Agricultura. Então, eu me criei nesse meio, sim, sabe? O Serginho, ele não tem essa veia política, E desde que eu vim para cá, essa questão social sempre mexeu muito comigo. Eu te falei, na época da montagem da creche lá do Resplendor, eu morava lá, eu fiz questão de ajudar, depois eu fui também presidente da creche aqui, lá nos pequeninos, a PAI, SEMEC, a CEPAC também eu ajudo de vez em quando preciso. Então, essa questão eu sempre procurei trabalhar. Eu nunca quis essa política local, sabe, Hélio? Porque eu sou amiga de todo mundo, eu gosto muito, igual eu te falei, eu tenho prazer em morar em Capelinha. Eu sinto prazer em morar aqui. Eu não gostaria de dividir minhas amizades, sabe? Por isso que eu nunca fiz essa política local. Então, eu recebi um convite esse ano do governador. Foram 40 mulheres que eles fizeram um apanhado em Minas Gerais, tinha mulheres de Minas Gerais inteira, e foram 40 mulheres selecionadas que teriam um perfil, até porque você sabe que a política, eles estão procurando mulheres, E eles viram em mim um potencial. E eu pensei, falei, gente, eu estou com 57 anos, meus filhos já estão crescidos, cada um já tem sua vida, já estão trabalhando, graças a Deus, todos formados. Eu falei, eu acho que eu quero viver essa experiência agora, sabe? Eu acho que veio no momento certo da minha vida, eu estou madura, estou tranquila,
eu sei o que eu quero. Essa experiência política mesmo, talvez eu não tenha ela ainda, mas nada que eu não consiga aprender também, nada que não esteja a tempo, né? Então eu falei, eu vou viver esse momento agora, essa experiência. Quando você recebeu esse convite, você já era afiliada ao Partido Novo? Não, eu não era afiliada. Eu fui para o partido, eu comecei a fazer o treinamento, mas o Partido Novo, ele é um partido bem complexo, sabe? E eu não consegui me manter nele porque, por várias questões, e eu tenho entre aspas, eu tenho um padrinho político, que é um político muito respeitado, e quando ele percebeu a minha vontade de participar da política, ele falou assim, não, eu quero que você trabalhe comigo, eu quero que você entre para o partido, ele é vice-presidente do partido, que é a União, e aí eu resolvi, União Brasil. Aí eu resolvi, estou como pré-candidata pela União Brasil. Mas eu respeito muito o Zema, eu falo que ele, para mim, é uma referência de ser humano, de mineiro, sabe? Ele é uma pessoa muito admirável mesmo. Eu gosto muito da maneira com que ele conduz as coisas, apesar de, eu falo que a pessoa que está no papel dele não consegue agradar todo mundo, né, a tempo e a hora, não consegue satisfazer a vontade da população como ele está lá para isso, a gente espera dele isso. Mas nem sempre sai conforme a gente espera, né, Hélio? Com certeza. Agora, Lidinha, aqui na região aqui, eu sei que você vê, assim, muitas demandas que são, né, urgentes aqui na nossa região. O que você acha que você, enquanto empreendedora, você também enquanto produtora rural, que viveu na pele essa distância, né, de Belo Horizonte, essa distância, né, dos grandes centros, como que você vê que pode ser feito, o que você acha que pode ser feito para poder melhorar, atrair desenvolvimento aqui para a nossa região? Hélio, aquilo que eu te falei, a nossa região, as pessoas são muito guerreiras. Então, o desenvolvimento daqui, sem desmerecer nenhum político que esses anos todos vem olhando pela região, eu falo que grande parte é pelo povo daqui, né? E quando os políticos eles vêm de fora, eu costumo dizer que esse voto pulverizado, vem um político, leva 300, 400 votos, é insignificante para ele, vamos dizer. E para o município também não é bom, porque acaba que aquele número pequeno de votos ali, o candidato não vai olhar para a pessoa, para a cidade com aquele número pequeno de votos, né? Então eu imagino que nós deveríamos fazer uma força maior para um nome, sabe? Eu vou até citar um nome aqui que vem fazendo muito pelo Hospital de Capelinha, que é o Fabinho Ramalho. O Fabinho, né? Ele teve uma votação expressiva aqui e ele tá demonstrando que ele está fazendo jus aos votos que ele teve, né? Mas teve uma votação significativa. Então, é uma via de mão dupla, né? É aquela reciprocidade que a gente fala. Então, essa questão de Capelinha ser distante, por exemplo, eu vou falar do meu setor, né? Que esse setor agrícola, rural que eu preocupo, tem regiões aí que as pessoas estão sofrendo, às vezes, por causa de uma ponte, né? São comunidades que, às vezes, estão sem acesso por causa de uma ponte, uma manutenção de uma estrada. Agora mesmo, nós passamos uma dificuldade aí por um Diamantina, né? Inclusive, o Instituto do Café fez uma campanha e nós doamos café lá para eles, porque eles estavam fazendo um baldeio dos doentes. Então, tinha um lugarzinho lá para eles tomarem café. As indústrias colaboraram, os produtores colaboraram, foi uma iniciativa muito bacana. Mas tem muita demanda. E eu penso que quando tem um político para ter um olhar mais próximo daqui, as coisas vão funcionar melhor, sabe? Que não seja eu, que seja outro, sabe? A gente tem que ter uma pessoa da casa. A gente tem a quem recorrer, né?
A gente elegeu, né, nos últimos anos, algumas pessoas que estão aí representando o Vale. Tem em Carbonita tem o Marquinhos Lemos, região de Araçuaí também tem o Jean Freire, e tem o Fabinho Ramalho, que é da nossa região, é da cidade de Malacaxeta. E basicamente são esses que nós temos aí como deputados aí da nossa região. Apesar que eu pessoalmente eu digo que tanto o Marquinhos Lemos como o deputado Jean Freire, em relação à nossa região de Capelinha, deixa, né, um pouco a desejar, né? É uma situação bem complicada. E uma cidade como a nossa merecia um representante político que tivesse força lá, tanto no Estado como também no governo federal, né? Até porque, se você for ver, Araçuaí não é tão próximo, né? Nós temos essa micro-região aqui, que se você for parar para pensar, Turmalina, Capelinha, Água Boa, Itamarandiba, Minas Novas, né? Essa micro-região aqui, ela sim deveria se unir, Veredinha, né? Ela deveria, Aricanduva, ela deveria unir, sim, em volta de um nome para poder fortalecer, né? Eu acho que teria, aí você consegue fazer um trabalho concentrado, uma coisa que você consegue beneficiar muita gente num eixo menor, né? E você, enquanto, né, agora como pré-candidata e tal, você tem visitado as lideranças políticas da região, conversado, buscado esse entendimento de união, de parceria? Então, como você falou, né, a minha candidatura, a minha pré-candidatura foi uma coisa bem recente. Sim, procurei, a primeira pessoa que eu procurei foi o pessoal da prefeitura, a Rosa é uma grande amiga que eu tenho, procurei o prefeito, mas assim, ele, assim como os outros todos, eles também já têm os compromissos políticos, né, com outros candidatos que também já vêm trazendo benefício para a cidade. Então, em respeito a tudo isso, né, eu fui e me apresentei, expliquei, mas graças a Deus eu tenho um relacionamento muito bom com todos eles, e todos eles receberam muito bem o meu nome, mas de uma certa forma eles também já tinham feito outros compromissos, né, que a gente tem que entender, respeitar, mas de qualquer forma todos eles estão buscando o melhor para a cidade mesmo, sabe? E isso que acalenta a gente. Capelinha eu falo que está em boas mãos, as pessoas aqui que influenciam, que têm influência, são pessoas de bem, são pessoas do bem, que também gostam de Capelinha como eu, e procuram o melhor para a cidade, né? Para a região também. Eu vi hoje uma publicação de um influencer digital da nossa região, o Rogério Chaves, em que fala, né, da sua pré-candidatura. Já tem uma previsão para poder começar a colocar essa campanha, esse projeto mais na rua, já está mais com o povo e tal? No caso, oficialmente mesmo, a campanha começa dia 15 de agosto, né? Correto. Antes disso eu não posso panfletar, não posso fazer nada. O que eu posso agora é me apresentar às pessoas, né, e explicar a minha intenção, porque a convenção também é só em julho. Então, por isso que é a pré-candidata, que na verdade eu ainda não sou candidata. Só na convenção, quando meu nome for aprovado, que eu passarei a ser a candidata de fato, né? A situação dessas estradas aí, a MG 211, que vai para a região de Novo Cruzeiro, a MG 214 aí que passa por Itamarandiba, também por Senador Modestino, é algo que você acha que, por exemplo, é uma bandeira necessária para a nossa região desenvolver? Hélio, eu falo que tem 3 coisas que a gente que é do interior, independente daqui ou do sul de Minas, que é a outra área que eu estou atuando e que, graças a Deus, meu nome está sendo muito bem aceito, são 3 coisas que as pessoas não podem esquecer, que é o acesso, né? Principalmente
esse acesso rural, porque o meu olhar é muito voltado para a zona rural, é o acesso à saúde e à educação mesmo. Essas três coisas, gente, isso aí não tem como você, pelo menos uma pincelada você tem que dar, né? Só que tem tanta demanda, sabe, Eli? Tem tanta coisa que eu como mulher, por exemplo, eu tenho uma grande preocupação com a violência doméstica no meio rural. Porque isso aí é uma coisa, é um fato. A minha irmã trabalha no Ministério Público e ela já me passou os índices e eu, assim, a gente fica muito assustado. A mulher, aqui, por exemplo, caso aconteça, ela consegue sair correndo na rua, pedir ajuda para uma vizinha. E na zona rural, que a pessoa às vezes é isolada, que às vezes, né, não tem a quem recorrer, às vezes não tem um dinheiro para poder... Então é uma coisa assim, bem angustiante, sabe? É um assunto muito polêmico, é uma coisa muito complicada, mas eu quero ter um olhar assim, bem atento para essas coisas, sabe? Porque, lógico que a gente tendo condição de ajudar com uma estrada, essas coisas não tem como você fugir. Mas o meu olhar vai ser uma coisa bem voltada para a zona rural mesmo, sabe? Sim. Em questão de produção também, de escoamento de produção, a gente precisa. Uma estrada ruim, ela aumenta os fretes, você paga mais pelo frete que você tem que mandar seu produto agrícola para fora. Isso aí diminui o ganho do produtor. Buscar também parcerias para poder tá fazendo esse escoamento, né? Porque às vezes eu escoar minha produção sozinho, eu vou gastar um valor. Se eu tiver outros parceiros, eu vou conseguir economizar, né? O intuito do Instituto também já é esse, sabe? A gente já pensa nesse transporte coletivo, né? Nesse frete coletivo. A gente já tem alguns programas pensando nesse tipo de coisa, né? A pessoa que não tem, que não consegue fechar uma carga sozinho, poder dividir esse frete. Isso aí tudo é muito importante. Você falava um pouco aí da questão da violência doméstica na área rural, que você falou que é uma preocupação. E, infelizmente, a gente percebe também que acaba sendo uma cultura enraizada, né, que infelizmente era uma cultura enraizada de violência e tal, e que agora, né, o mundo, né, o Brasil está tentando deixar isso, mas além disso, né, há muitas outras lutas aí, importantes aí, não só apenas da questão da violência, mas também assim, vamos falar do empoderamento da mulher, né, de se tornar empreendedora, por exemplo, a gente fala das viúvas de marido vivo, talvez abandonada pelo marido, que precisa... É uma preocupação, né? Exatamente, é aquilo que eu te falei, voltando lá no começo, você dar um treinamento para uma mulher dessa, ela pegar ali a fruta que ela colhe no pomar dela, fazer um doce e vender aquilo ali já vai gerar renda para ela. Então, quando você traz um treinamento, quando você traz, eu te falei, uma escola rural que é gratuita, traz para dentro da casa dela, fala, olha, você tem isso e isso aqui no seu sítio. Você tem como fazer dinheiro com isso aqui? Igual você falou, isso aí já dá um empoderamento para ela, ela não fica mais refém na mão do marido. Eu vou te dar um exemplo, eu estava fazendo um curso de empreendedorismo rural e na abertura, era até online, e a nossa a instrutora falou assim, gente, vamos nos apresentar, cada um fala o que você faz na cadeia café, porque era café. Aí uma delas lá falou assim, olha, eu não faço nada demais, eu só rodo café. Aí nós achamos aquilo assim, um absurdo. E quando a gente se encontrou, o último encontro foi ao vivo e para a gente receber o nosso diploma, nosso certificado. E nós tocamos nessa questão, falei, olha, você não imagina a importância sua, a importância do seu trabalho no rodar o café. Porque é dali em diante que você está fazendo a qualidade dele. Porque se ela simplesmente não fizer bem feito o trabalho dela rodar aquele café, ele vai embolorar, ele vai, entendeu? Então,
não vai sair a qualidade do café que a gente espera. Só que aquela mulher ali, Hélio, que fica no terreiro rodando café, ela já acordou de madrugada, ela já fez a comida para o marido dela levar para a roça, ela já fez o café da manhã para os filhos, já despachou os meninos para a escola, ela já lavou roupa, ela já deixou o almoço pronto para os filhos chegarem. Entendeu? Então, a mulher, o papel da mulher é muito importante e ele deve ser valorizado. Só que ela, na maioria das vezes, essa mulher que simplesmente roda o café, ela não tem voz ativa na hora da venda do café. Às vezes o marido nem fala, colhe o café, secou, vai lá, vende. Ela não sabe por quanto que vendeu. E a gente está mudando isso. A gente está mudando essa questão. Ela tem que participar, sim. Ela tem que ser remunerada pelo trabalho dela, sim. Sabe? Porque é muito importante para a mulher. Isso é bom para a autoestima. Eu sou mulher, eu sei. E quando a gente fala disso, eu vou fazer uma mesma pergunta que eu fiz para a Luciene aqui. Porque ela é empresária e tal, tem que coordenar, né, duas empresas e a Luz Mineira está aí, né, em toda a região, né? Você já enfrentou algum preconceito, assim, talvez assim um pouco até meio despercebido, de homens, né, de machismo, essas coisas e tal, em relação ao trabalho realizado? Sim, a gente enfrenta muito. Inclusive agora eu estou enfrentando um preconceito muito grande, mas não dos homens, de mulheres, sabe? Duvidando da minha capacidade e a gente escuta, sabe? Alguns loura burra, a gente escuta bastante, sabe? Mas isso não me afeta, porque eu tenho aí um passado, eu tenho um currículo que eu, inclusive, eu acho que eu mandei para você, de ações que eu participei, que eu colaborei. Eu não sei se você lembra, durante 7 anos, nós promovemos o Encontro da Mulher Cooperativista, com o apoio do Cicobi aqui, era um sucesso. Nós chegamos a reunir mais de 600 mulheres, sabe? E deu um empoderamento muito bom para elas, eram palestras maravilhosas. Mas eu enfrento preconceito, sim. Sabe, às vezes a pessoa fala, mas para que ela está se metendo nisso? Ela não precisa disso. Gente, conhecimento a gente precisa toda hora, sabe? E eu gosto de relacionar com as pessoas, eu gosto de aprender, eu gosto de fazer, eu gosto de me doar. Então, esse momento novo que eu estou vivendo na minha vida agora, é muito aprendizado. Se chegar no dia seguinte da eleição e, sabe, não conseguir atingir o número de votos que eu preciso, você pode me chamar aqui de novo e você pode ter certeza que a minha satisfação vai ser a mesma. Porque o que eu estou ganhando, sabe, o que eu tenho escutado de incentivo é muito maior que esse preconceito que eu venho passando. Então, isso aí a gente tira de letra, né? O ser humano, ele tem isso mesmo, ele gosta de julgar antes de conhecer. Isso aí, eu também faço isso às vezes, né? Isso é do ser humano. Tá certo. A gente já está caminhando já para o final do nosso podcast, mas eu quero fazer que você faça um compromisso conosco, que é o seguinte: você está na pré-campanha e eu gostaria muito de recebê-la aqui quando iniciar a campanha eleitoral, porque eu acredito que você já vai estar, né, com as propostas mais formuladas e tal, para você justamente apresentar aí essas propostas, esses projetos aí que você tem para a nossa região, para que a população possa conhecer. Vamos fazer esse compromisso? Vamos, lógico, eu também concordo com você. Nós estamos passando por um processo agora, né, de amadurecimento e, igual eu te falei, vai depender do partido aprovar meu nome, que eu acredito que tudo indica que vai dar certo, e a gente vai voltar aqui sim, e eu desejo de coração que não só você, mas o pessoal que te acompanha goste, né, do meu plano, do meu projeto aqui para a nossa região. Tá certo. Lidinha, vamos aí então agradecer novamente mais uma vez a Locavip, locadora de veículos, a Dedetizadora União e também o nosso querido Café Angelante, que também é proprietário do Café Ouro do Vale e do Café Fanado. Eu não sei se você já experimentou, mas hoje eu vou te dar, né, quero te presentear com esse Café Ouro do Vale,
para você poder, você que tem uma experiência com café com sabor, poder experimentar lá na sua casa. E agradecer, né, a todas as pessoas que acompanharam o nosso podcast, que, como a gente diz, hoje foi gravado, né, devido a essa questão aí de compromissos, mas na próxima terça-feira, se Deus quiser, dia 17, nós estaremos aqui ao vivo, né, para poder conversar com o Dr. Edson e a sua esposa Mônica. E também quero fazer o convite a vocês, na quinta-feira, né, no dia 12, nós temos, né, o Boteco do Gazeta com a apresentação do nosso amigo Giovanni Nunes. É isso aí, nós estamos aí nos organizando, estamos passando por um processo de transformação muito grande do portal Gazeta dos Vales, e o nosso compromisso de sempre é levar a informação da melhor forma, né, ouvindo todos os lados, né, e tendo aquele compromisso que é necessário ter no jornalismo. Mas eu gostaria de deixar o espaço aberto aí para que você possa deixar a sua mensagem final, já agradecer de antemão pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, viu, Hélio? Eu agradeço o presente também, afinal, é café da Chapada de Minas, né? Com certeza vai ser, esse aqui estava muito gostoso, viu? Você não errou não. Ele estava com medo de ter feito o café, ficou muito gostoso. E eu agradeço muito, agradeço a oportunidade também, né? As pessoas, aos poucos, vão me conhecendo melhor, né, Hélio? Eu acho que esse meio de comunicação é importante para isso. As pessoas vão ter a chance de me conhecer e tirar as próprias conclusões, né? Cada um tem a sua maneira de pensar, cada um tem os seus interesses, e isso a gente entende perfeitamente. Mais uma vez, muito obrigada, e eu estou à disposição, sim. Obrigado, Lidinha. Obrigado à equipe que está aqui. Obrigado a você que acompanhou o nosso podcast. Aqui é Hélio Souza, do portal Gazeta dos Vales, o nosso podcast, porque a informação não para.